Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, para mais um encontro para falarmos de assistência em casos que necessitem de primeiros socorros, Alguns acidentes, algumas situações que nós estamos discutindo aqui no âmbito dessa disciplina. Então agora nós vamos falar aqui sobre algumas situações, mais brevemente, Algumas outras situações que exigem cuidados de primeiros socorros como choque elétrico, desmaio, o caso também de alcoolismo, surto psicótico, algumas situações em que você pode ser convidado ou em que vai ser necessário que você atue com uma assistência de primeiros socorros e a gente tem que conversar um pouco sobre o que fazer, como agir nessas situações, tá bom? Então vamos começando aqui pelo choque elétrico, conforme a imagem está nos mostrando aqui, o que? Tem uma pessoa aqui sofrendo um choque elétrico ao conectar um aparelho na tomada. De um modo geral, não é para isso acontecer quando nós conectamos algum aparelho, algum equipamento à tomada elétrica, certo? Porém, existem alguns problemas aí que nós vamos ver que acontecem. Você já levou algum choque elétrico? Eu já, Estou aqui vivo contando a história, porém, não pode ser que seja diferente, pode ser que a gente não sobreviva para contar a história. No meu caso, os choques que eu já levei até hoje, graças a Deus, foram leves. Então, esse choque elétrico, é interessante a gente pensar que o nosso corpo ele contém íons, O nosso corpo ele é formado aí por mais ou menos 70% de líquidos e que dentro desse líquido estão dispersos os íons, tanto positivos quanto negativos. Isso forma um potencial de membrana, forma como se fosse um sistema de cargas elétricas dentro do nosso corpo. E é isso que permite que a corrente elétrica passe através, que ela atravesse o nosso corpo, causando aí esses abalos musculares no nosso corpo. A gravidade do choque elétrico vai depender da intensidade e do tempo, certo? Então, se ocorrer paralisia intensa, por conta do choque elétrico, isso pode levar a uma parada cardiorrespiratória pela paralisia das funções do bulbo, que é aquela área na região posterior do nosso encéfalo que comanda a respiração, é a área que controla a nossa respiração ao nível de sistema nervoso central. A própria essa descarga na corrente muscular, a gente tem que ter em mente também que a nossa respiração ela é conduzida também por músculos, seja o diafragma, seja os intercostais, seja alguma musculatura acessória que atua aí na nossa respiração, que pode ser comprometida com choque. Correntes de 100 a 150 volts são perigosas. Correntes menores do que essas não são muito perigosas, como aquela voltagem de bateria de carro, Tem uma cargazinha pequena, dá ali um susto, você dá um puxãozinho, mas ela não tem muito perigo, A corrente de 100 a 150 já tem um certo perigo, e correntes acima de 500 volts aí são mortais, Essa já tem a capacidade de nos matar. Situações de risco, falta de segurança, fios descascados, falta de aterramento, imprudência da pessoa que está utilizando esses fios, indisciplina, arrogância e acidentes. Então, todas essas são características que podem pôr em risco ou a pessoa, ou nós, pessoas que não trabalhamos com eletricidade, ou pessoas que porventura venham a trabalhar com eletricidade, mas sem tomar os devidos cuidados, sem utilizar os equipamentos que são recomendados, Então, para cada atividade, levando aí desde serviços pequenos na rede elétrica, E muitos de nós podemos se colocar, se dispor a fazer esses trabalhos até o profissional que é extremamente especializado, até aquele profissional que faz a montagem realmente de redes elétricas e manutenção. Então, existem equipamentos, cuidados que são recomendados de um modo geral
não seja arrogante, não vá mexer naquilo que você não entende, né? Por mais que seja bom o seu interesse em resolver, né? Então, tudo isso pode aumentar o risco aí para choques elétricos. Antes de socorrer a pessoa, é importante cortar a corrente elétrica, né? Isso é muito importante, uma vez que se você for ter contato com a pessoa, você pode ser submetido também a essa corrente elétrica através do corpo da pessoa, né? Se você já assistiu o Chaves, você já viu aquele episódio no qual, né, eles saem dando as mãos e saem eletrocutados, né? Apesar de ser uma brincadeira que lá acontece, é real. Ou você pode ter contato com a mesma corrente elétrica que ocasionou o choque dessa pessoa que veio a sofrer desse choque. Então, se não for possível afastar fontes elétricas com materiais, se não for possível afastar fontes elétricas com materiais não condutores de calor e secos, né? Utilizar esses materiais, ficou um pouco ruim a escrita aqui, mas o que está dizendo é para que, ao afastar essas fontes elétricas, utilizar materiais que não sejam condutores de calor e que eles estejam secos, que eles não estejam molhados. Então tem aqui o exemplo, né, de uma mulher que foi utilizar aqui um cabo de vassoura para retirar aqui uma fonte elétrica, aqui uma extensão, alguma coisa que deu choque elétrico na pessoa. Se houver parada cardiorrespiratória, iniciar a reanimação cardiopulmonar. Como é que você vai saber que houve uma parada cardiorrespiratória? Você vai fazer a avaliação daquela pessoa que sofreu um choque elétrico. Primeiro cuidado aí é observar o ambiente. Nessa observação do ambiente, você vai procurar remover a fonte de calor, a fonte que ocasionou o choque elétrico. Uma vez que está seguro, você vai fazer a avaliação inicial de primeiros socorros. Nós falamos que a avaliação inicial você verifica primeiro o CAB. Então, o C é o quê? Circulação. Para avaliar a circulação, você vai checar o pulso daquela pessoa. Se identificou que a pessoa está sem pulso, aí você precisará iniciar uma reanimação cardiopulmonar. Se o choque foi leve, a pessoa está consciente, tem pulso, tem respiração, você vai monitorar os sinais vitais daquela pessoa. Dependendo dos sinais e sintomas, chamar um serviço de urgência e emergência. Se você identificou que a pessoa está bem, está estável, né, está sentindo alguma coisa, está tendo alguma dor, está instável, está tendo algum tipo de problema, está respirando com dificuldade, né, ou não acorda, não responde, né, você vai chamar um serviço de emergência. Se for um choquezinho leve, que nem os choques que eu já levei na vida, né, você pode somente monitorizar os sinais vitais e acompanhar aquela pessoa até que ela se sinta melhor e se recupere aí do susto, tá bem? Como prevenir? Fazendo revisões periódicas de instalações elétricas. Essas instalações elétricas de casa, elas têm um tempo aí de validade, elas têm um tempo, né, como tudo, né, que a gente adquire, como todo bem material, né, com o tempo vai se desgastando, vai ficando envelhecido. Então, essas instalações elétricas, elas têm que passar por revisões periodicamente. Utilização de instalações elétricas clandestinas, chamadas gatos, aumentam as chances de curto-circuito. Se tomada aquecer ou eletrodoméstico liberar faíscas, né, você deve desligar imediatamente, procurar um profissional especializado. Né? Se a tomada está aquecendo, está ficando muito quente ou o fio, né, isso é sobreaquecimento, isso pode vir a causar algum acidente. Se ele liberar faísca, a mesma coisa também. Você nunca deve sobrecarregar a tomada ligando vários aparelhos a ela, né? Isso é uma coisa que é muito comum. Você pegar lá e conectar vários aparelhos, às vezes aparelhos pesados, densos, que puxam energia, né? Tem gente que liga aí uma geladeira, um ar-condicionado e uma televisão de 88 polegadas na mesma tomada, ainda bota um T, às vezes conecta o telefone para carregar dois T, um encangado no outro. Então, isso é muito perigoso, né? Quanto mais aparelhos, maior o risco de curto-circuito.
Desligar disjuntor antes de mexer em qualquer instalação elétrica, né? Isso daqui também é uma regra aí de segurança universal. Cuidado com as crianças. Criança tem a mania de ir lá na tomada procurar meter o dedinho dela lá na tomada e muitas vezes ocasiona um choque, né? Tem uma história da minha família que o meu irmão uma vez, para atacar a minha irmã, ele foi dar um choque na boneca dela. E aí ele pegou a boneca da minha irmã, meteu um arame dentro da boneca, foi lá e meteu o arame dentro da rede elétrica para dar um choque na boneca. E aí a gente já sabe quem foi que sofreu esse choque, né? Ler as instruções antes de instalar qualquer eletrodoméstico, né, para ver a questão da voltagem, de segurança, de diferenças de voltagem, tudo isso é importante. E desligar os aparelhos sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio, certo? São cuidados universais para a gente evitar o choque elétrico. Outra situação com a que nós vamos conversar agora é sobre desmaio, né, que também é outra situação relativamente comum de acontecer. Você já desmaiou alguma vez? Eu não me lembro de já ter desmaiado, não. Apesar de que choque elétrico eu já tomei. Por que acontece o desmaio? É importante a gente começar pensando nisso, porque que acontece é uma perda súbita, temporária e repentina da consciência. Por que ocorre essa perda? Por conta de uma diminuição de sangue e de oxigênio no cérebro. Então ocorre uma diminuição da oxigenação do cérebro. Isso leva a essa perda repentina e súbita de consciência. E aí você tende a cair no chão, tende a desmaiar literalmente. Quais são as causas? Hipoglicemia, cansaço excessivo, fome, muita fome, nervosismo, susto, acidentes, dor intensa, mudança súbita de posição. Às vezes acontece, a gente está deitado, você levanta muito repentinamente, a sua circulação está toda distribuída pelo peso da gravidade na sua posição deitada, você dá um pulo igual aquele ninja, fica de pé aqui só de um pulo, não deu tempo à sua circulação ainda fazer a perfusão completa do seu sistema nervoso central, enquanto você levanta ali, não é, rapidamente, você pode ficar um pouco tonto, pode querer desmaiar, o mundo pode querer rodar, né? Isso acontece também, piora à medida que a idade vai nos atingindo, né? Então, quem já tem mais idade já pode ter passado por isso com mais frequência, como é o meu caso, né? Vocês que são jovens aí não precisarão passar por essas coisas ainda. A não ser que você tenha alguma causa base, né? A não ser que você tenha diabetes ou tendência à hipoglicemia, né? A não ser que você, enfim, leve susto constantemente ou tenha sofrido algum acidente ou algo que venha a ocasionar. Episódio de hipotensão também não está aqui nessa relação, mas as quedas de pressão também podem levar à tontura e a desmaio. Sinais e sintomas: fraqueza, suor frio, náusea. Esse náusea aí com I não existe, tá? Palidez, pulso fraco, tontura e escurecimento da visão e perda da consciência que vai levar à queda. Então, primeiros socorros, né? Se a pessoa teve um pré-desmaio, ou seja, se ela quis desmaiar, mas ela não desmaiou, vamos sentar, rapaz, eu tô aqui pensando ainda na náusea, bem aqui, deixa eu consertar logo esse negócio bem aqui que faz vergonha. Tá escrito aqui náusea, misericórdia. Vamos botar assento aqui também nesse negócio, pronto. Perda da consciência e queda aqui também no pré-desmaio. Pronto, agora ficou bonito. Vamos lá, curvala. Perfeito. Vamos voltar lá para o slide em que estávamos. Que não é aula de português não, mas a gente também tem que fazer por onde, né? Então, no caso do pré-desmaio, voltando, nós vamos sentar a vítima em cadeira,
curvá-la para frente, baixar a cabeça e respirar profundamente. Para que a gente vai baixar a cabeça da pessoa? Porque uma vez que a gente entende que o mecanismo do desmaio ele ocorre exatamente por essa redução de sangue e oxigênio no cérebro, uma vez que a gente entende esse mecanismo, né, a gente vai atuar no mecanismo. Se há uma baixa oxigenação, você baixa a cabeça para a pessoa conseguir ter uma melhor circulação sanguínea e assim ter uma melhora do quadro do desmaio e voltar à circulação no sistema nervoso central. No caso do desmaio, né, o que a gente faz? Deita o acidentado, cabeça e os ombros mais baixos do que o corpo, né? Você pode elevar as pernas ou você pode colocar a pessoa com as pernas sobre um travesseiro, né? Sobre uma almofada ou em cima do sofá ou de uma cadeira. Se houver vômito, lateralizar a cabeça e ao acordar, ofertar bebida doce. Agora nós vamos falar um pouco sobre situações de convulsão, né? Também são relativamente frequentes de acontecer, né? A convulsão. O que é a convulsão? É uma contração involuntária dos músculos esqueléticos, com ou sem perda de consciência, certo? Então, se vocês lembrarem da classificação dos músculos, nós temos músculos lisos, que são as nossas vísceras, e nós temos os músculos esqueléticos, que são a grande maioria dos nossos músculos do corpo e são os músculos que nós comandamos. Então, eles atuam de uma maneira voluntária. Se eu quiser falar que eu estou falando, porque eu quero utilizar a minha musculatura esquelética. Mas se eu não quiser falar, eu parei também contraindo a musculatura esquelética. Só que no caso da convulsão, toda a nossa musculatura esquelética, que é voluntária, se torna involuntária, né? Então ocorre essa contração involuntária do que é voluntário, sem controle, descontrolada. Causas: história de convulsão ou epilepsia, que é uma doença que leva à ocorrência de convulsões. Febre muito alta pode ocasionar isso, hipoglicemia, trauma na cabeça, edema cerebral, tumores e não é intoxicações, não, é intoxicações. Tá demais esse material. Pronto, agora está em intoxicações. Os sintomas, né? Quais são os sintomas? Inconsciência, queda, a pessoa vai ficar inconsciente, vai cair, vai ficar com o olhar fixo ou com um revirar de olhos. Sudorese, midríase pode acontecer em casos mais graves, certo? O que é midríase? É a dilatação da pupila, né? Isso daqui é em situações de maior gravidade. Espuma pela boca, morder língua e lábios, corpo rígido e contração do rosto. Movimentos involuntários e desordenados, perda de urina e fezes, por conta do relaxamento do esfíncter anal, certo? Todos os esfíncteres aí que vai promover a urina. Então, todo esse quadro aqui, gente, ele vai acontecer na pessoa que tem uma crise convulsiva, que tem convulsão, certo? A pessoa vai cair, vai ficar com o olhar fixo ou revirando os olhos. Na criança, muitas vezes o sintoma é bem discreto, muito importante esse sintoma dos olhos, do olhar fixo, né? Na criança, nem sempre ela vai se debater. O adulto é mais comum essa crise que a gente chama de tônico-clônica, que é aquela movimentação incoordenada, né? Esses movimentos involuntários do corpo. Então, por conta dessa perda de urina e fezes, muitas vezes a pessoa pode permanecer um tempo inconsciente e depois que ela voltar à consciência, ela pode ter vergonha do que aconteceu, né? Isso tem que ser protegido aí, a questão da privacidade também.
Primeiros socorros, evitar traumatismos, né? E o foco é a proteção da vítima, certo? A pessoa que está tendo aquela contração, não é necessário que nós seguremos a pessoa com intenção de contenção. Não, você não vai nem conseguir conter uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva. Você vai protegê-la para que durante a crise, durante a movimentação, ela não venha a sofrer, né, a se asfixiar e não venha a se machucar pela própria característica do movimento brusco, né? Então, todas as medidas de primeiros socorros, elas visam proteger a pessoa da movimentação, do espasmo muscular ou de uma dificuldade respiratória por engasgo, uma vez que a secreção da boca pode fazer com que haja obstrução da via aérea. Então, o foco, lembrem-se que sempre é a proteção da vítima. Então, para isso, né, retira-se da boca próteses dentárias, caso ela tenha, ou dentaduras. Remove-se os objetos ou afasta da vítima, né, de locais e de ambientes perigosos. Afrouxa-se as roupas. Vira o rosto para o lado, né? Se você conseguir virar a cabeça, lateralizar a cabeça da vítima. Se você não conseguir, pode virá-la em bloco, virar o corpo todo de lado, não é? Para evitar asfixia, evitar que aquela secreção que ela libera possa vir a asfixiar, né? Fazer uma dificuldade de respiração, a engasgar essa vítima. Não se deve introduzir o dedo na boca da pessoa porque ela está com uma contração involuntária e ela pode partir o teu dedo em dois, certo? Então, não introduzir nunca o dedo na boca da vítima, não jogar água fria no rosto, chamar o serviço de saúde, permanecer com a vítima até que ela recupere a consciência ou até que o serviço de saúde chegue. Na maioria dos casos, essa crise convulsiva ela é autolimitada, ela vai acontecer durante um tempo, mas o nosso corpo ele sempre tende à homeostasia. Então, o nosso corpo ele tende a se estabilizar e a crise vai tender a parar, mas é importante que a pessoa receba a avaliação médica após a crise. Certo? Então, a sua missão é proteger o corpo da vítima. Temos também aqui uma situação de histeria ou de surto psicótico, né, muito comum em pessoas que passam por problemas mentais, muito comum em pessoas que têm grandes preocupações, né, esse tipo de situação. E aí eu te pergunto, você já surtou alguma vez? Acontece, né, e não tem sido cada vez mais comum. Então é uma síndrome psiconeurótica, né, estados de expectativa, grande apreensão, tensão e nervosismo. Cuidado quando você ficar muito tenso, muito nervoso com alguma situação, porque isso pode levar a uma crise de histeria ou a um surto psicótico. Acontece por reflexos físicos de um conflito psicológico, né? Algo tá te preocupando muito, uma expectativa extrema. Tu vai fazer uma prova de um concurso público, ou você vai ter uma conversa muito séria com teu marido ou com tua esposa, tu tá ali preocupado, tu não sabe, tu fez alguma coisa errada no trabalho, teu chefe te chamou para uma conversa e tu não quer perder o tempo. Tem alguma situação de tensão, de nervosismo, né? Isso vai levar a um conflito psicológico e esse conflito psicológico pode descarregar um conflito físico também. Sinais e sintomas, né? Característico: um pestanejar intenso, deve ficar aí com os olhos pestanejando intensamente, hipersensibilidade emocional, respiração exagerada, crise de riso ou de choro, né? Pode acontecer um ou outro, gritos estridentes, olhar observador, mãos em garra, né? Todos esses são sintomas que podem vir aí nessa crise que é puramente emocional, né? Então, muitas vezes, né, até se confunde aí com uma doença mais grave, né? Aquela pessoa que chega lá com as mãos em garra, o olhar bem, né? Pode ser somente aí uma crise
psicótica, ou um caso aí de histeria, né, com riso ou com choro, né, os sintomas são muito variáveis. Os primeiros socorros, né, é agir com tranquilidade, conversar amigavelmente, repassar segurança, né? Se a pessoa estiver surtando e você for surtar junto, aí vai ter que vir uma terceira pessoa prestar primeiros socorros a vocês dois. Então, tranquilidade, conversar amigavelmente, repassar segurança, aferir os sinais vitais para averiguar se está tudo sob controle com os sinais vitais, né? Uma vez que os sinais vitais estão presentes dentro dos valores normais ou próximos da normalidade, calma, que está tudo bem, né? Não discutir com a vítima, procurar entender aí o que foi que aconteceu, observar se houve alguma causa para isso, alguma questão emocional, alguma doença pré-existente, uso de drogas também pode fazer esse tipo, pode causar esse tipo de situação. Se o descontrole persistir, aí é necessário chamar o serviço de emergência ou procurar o serviço de emergência, porque em muitos casos é necessário administrar medicações que venham a tranquilizar a vítima, né, que venham a trazê-la a um descanso, a calma, por meio do uso de medicamentos. E aí o alcoolismo agudo, né? Olha aí o cidadão bebeu demais no final de semana ou até na semana às vezes, né? E ficou aí nessa situação em que nos mostra a imagem, né? O que que a gente faz nesse tipo de situação? Você já ficou assim alguma vez? Infelizmente eu já fiquei assim diversas vezes. Coisas que nós fazemos às vezes na vida, né? Mas não me pertence mais para a glória de Deus. Então, alcoolismo agudo é um estado provocado pela excessiva ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, né? Não faz mal você tomar uma taça de vinho, você tomar uma lata de cerveja, você tomar uma dose de alguma bebida que você queira ou goste, mas problema, como tudo nessa vida, é o excesso. Deixa a pessoa com um comportamento diferente do habitual, odor característico, dificuldade de falar, fisionomia imóvel ou descoordenação motora. A pessoa cai para lá, cai para cá. Primeiros socorros. Se já está bêbado, o primeiro socorro é não permitir a ingestão de mais bebida alcoólica. Se a pessoa estiver acordada, pode-se dar água morna com sal para provocar o vômito, e aí isso vai fazer com que o excesso de álcool que ainda não foi absorvido pelo corpo seja eliminado por meio do vômito. Aferir sinais vitais, fazer aquela monitorização por meio dos sinais vitais. Se sinais de risco, encaminhar ao serviço de emergência. E a glicose aí nesses casos sempre é uma boa pedida, né? Uma vez que ela vai fortalecer o organismo e vai contribuir, colaborar na metabolização do álcool no organismo, né? Então, nos serviços de emergência, geralmente se administra aí a glicose concentrada, que vai levar a uma melhora aí do quadro nas situações de alcoolismo e melhora o quadro geral, sinais vitais, melhora a consciência, né? E tudo isso até que a pessoa possa se recuperar por si só. Beleza? Então por hoje é só isso, galera. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.